12 horas e 3 minutos, estamos de volta com mais Piauí TV1. Hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data é uma homenagem a Ialorixá, Mãe Gilda, vítima de intolerância religiosa em 1999 e coincide com o Dia Mundial da Religião. Para muitas pessoas, a liberdade de credo é uma luta diária por respeito e acolhimento até mesmo dentro da própria família. A gente vai falar sobre esse assunto, inclusive ampliar as discussões relacionadas a esse assunto com a nossa convidada que já está aqui no nosso estúdio, a advogada Jéssica Lima Rocha. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada. Paz e bem. É um tema bastante importante, então me sinto muito feliz de estar aqui com todos. Vamos acompanhar uma reportagem, daqui a pouco a gente conversa mais. Vamos lá. A mulher que prefere não ser identificada enfrenta há 2 anos uma luta para ter o direito de assumir a sua fé publicamente. Primeiro que tudo é o respeito, porque por mais que você não aceite, eu não aceito o desrespeito de me diminuir como ser humano, diminuir aquilo que eu acredito, até porque nós acreditamos no mesmo Cristo, mas é o respeito de aceitar que eu sou diferente e que eu encontrei Deus de um outro jeito. Afinal de contas, Cristo diz que na casa de meu pai há muitas moradas, então há muitos caminhos de chegar a ele. A maior resistência vem da família dela, o que torna essa dor ainda maior. Eu escolho a Umbanda todos os dias, mas a revelação, aquela coisa, vou sair do armário e contar para minha família, ainda hoje não aconteceu. Porque a minha família não tem essa aceitação por questões pequenas, às vezes de pequenas discussões a respeito de cargas religiosas. Passam meses sem falar comigo porque não concordam. Então, assim, é um nível de intolerância radicalíssimo. Sabem que você está aqui, mas não concordam. Não sabem, porque se soubessem, eu com certeza seria excluída totalmente do eixo familiar. E eu sei que muita gente vai escondido, assim como eu. O artigo 5º da Constituição Federal assegura o direito de uma pessoa expressar sua fé sem qualquer impedimento, além de garantir que os espaços religiosos sejam invioláveis. Mas, na prática, muita gente precisa buscar na justiça o direito de manifestar sua fé. Nos últimos 2 anos, houve um crescimento de até 45% no número de ataques aos praticantes de religiões de matrizes africanas em todo o Brasil. Os dados são do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que apontam que 70% das religiões de matrizes africanas foram alvos de intolerância religiosa. Mais uma mudança na lei, em janeiro deste ano, promete endurecer as penalidades a quem comete o crime. O intolerante pode responder pelo crime pegando uma pena de 2 a 5 anos de prisão. Para esse sociólogo que pesquisa as relações étnico-raciais, o preconceito no Brasil vem desde o período da colonização. Do ponto de vista antropológico e sociológico, esse processo de dominação de povos não europeus, dos indígenas, do que hoje compreendemos como Brasil, dos povos sequestrados de África, se deu também nessa dimensão espiritual, né? De negar essa manifestação religiosa ou essas manifestações religiosas por parte desses povos. Foi nesse período que surgiu o movimento do sincretismo religioso, onde práticas e símbolos que são originais de uma religião acabaram sendo incorporadas a outras. Por isso, é comum encontrar em terreiros imagens de santos presentes na igreja. O sincretismo, como vem dizer o professor Abdias Nascimento, ele se dá justamente como uma resistência dos povos escravizados para poderem exercer a sua fé sem as sanções, né? Sem as violências provocadas aí por esse colonialismo cristão, digamos assim. A mãe de santo Núbia de Xangô diz que é preciso vencer também preconceitos entre os adeptos da própria religião. A intolerância religiosa, ela está além da intolerância entre religiões. É a intolerância entre seres humanos. Os seres humanos, eles são muito julgadores, eles são muito donos da própria verdade. Então, quando um bandista afeta o outro, também é intolerância religiosa e tem muito disso. O vigário da paróquia de Santa Joana d'Arc, em Teresina, disse que na década de 60, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil assinou um documento em que a Igreja Católica defendeu o direito de livre culto das pessoas. Este documento se chama Dignitatis Humanae, a dignidade humana.
E ele diz: toda pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. A liberdade religiosa se funda na própria dignidade humana. Então ninguém é obrigado, pode ser obrigado a agir contra a sua consciência. Até mesmo na celebração da Santa Missa, nós rezamos por todos. E isso é pedagógico para os nossos fiéis. E a gente continua falando sobre esse assunto com a nossa entrevistada que eu anunciei agora há pouco, a advogada Jéssica Lima Rocha. Inclusive, ela tem uma atuação que não é só aqui no Piauí, ela é picoense, é da nossa terra, mas tem uma atuação global. Como é que funciona essa sua atuação? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez. Paz e bem a todas e todos. A intolerância religiosa, ela está muito próxima da minha realidade, eu sou franciscana. E por ser advogada, a gente acaba se aproximando literalmente de outras realidades. Eu sou católica, então eu já estou em posição de privilégio. E foi no meio, né, no seio da igreja mesmo, que eu acabei percebendo que a liberdade que eu tinha de expressar a minha fé e a minha crença, de pegar um texto, de expressar o meu amor por santos e santas, não era o mesmo de outras pessoas. Isso acabou me incomodando e me levou a um processo de missão dentro e fora da igreja no combate a essa intolerância, sobretudo com os irmãos que são de outras religiões. Isso junto ao Vaticano? Isso junto a observatórios do Vaticano, ao Movimento Nacional da Juventude Franciscana, observatórios também independentes, né, que a gente tem, tanto de mapeamento dessas violências, como, sobretudo, do modo de capacitar todos nós de combatermos e entendermos que isso é um problema de base, portanto, um problema educacional. Então, a gente, sim, faz parte desses observatórios em que mapeia isso tudo, sobretudo para o Vaticano, porque tem muitas empresas e ONGs, na verdade, que são ligadas ao Vaticano e que se fortalecem nessa luta contra a intolerância religiosa. Quando a senhora fala sobre esse mapeamento, quais são os casos mais comuns e onde eles acontecem? Falando de modo especial do Piauí, né, que às vezes é muito desconhecida a nossa realidade, sobretudo para essa referência religiosa, o Piauí tem um gritante número de violência contra as religiões de matrizes africanas, sobretudo, né? Mas aqui também a gente consegue mapear violências contra o judaísmo, o islamismo, a crença de Santo Daime, o próprio espiritismo que vem de Umbanda, né? E normalmente a gente também consegue mapear os perfis. E esse mapeamento, ele depende também muito da comunidade religiosa, né? Quem sofre suas agressões tem que, de fato, procurar as autoridades e procurar essa rede de proteção. Então, a nós aqui do Piauí coube o quê? Nos apresentarmos como ponte, né? Então, a gente já tem um contato aberto, sobretudo com líderes de raízes de matrizes africanas, para a gente receber essas denúncias e tentar ajudar de algum modo no enfrentamento a esse combate, que é um combate contínuo, né? Todos os dias a gente quer estar livre para falar sobre a nossa crença. Na maior parte dos casos, a gente está falando sobre violência física, psicológica? A gente está falando de humilhação pública e também de violência física, né? A gente teve um caso extremo em Parnaíba, né, que resultou em morte. E a gente tem diariamente casos em Teresina, não vamos muito longe, né, é na nossa casa, de violências físicas, de proibição da expressão dessa fé, da humilhação, do xingamento, da derrubada de terreiros, de tendas, da quebra de imagens, de altares, né, dos assentamentos. Isso tudo acontece diariamente em Teresina. Como é que as pessoas podem buscar junto à justiça o seu direito de credo? A gente está falando muito essa semana sobre como foi positiva a alteração da lei de crimes de racismo, né, que equiparou a injúria racial com o racismo. Isso também influencia na liberdade religiosa. Hoje a grande dificuldade da gente era, inclusive, quando a gente esbarrava com a autoridade policial. Porque muitas vezes aquele crime que para a gente era identificado como intolerância religiosa, portanto, equiparada ao racismo, imprescritível, né, inafiançável e com uma pena muito maior de reclusão, ele era acolhido como uma injúria. E, às vezes, nem tinha a qualificadora de injúria racial. Então, a punição era leve? Muito leve. E esses casos sequer abriam um inquérito. O inquérito é necessário para que chegue ao Ministério Público, para que a gente pressione como sociedade, também como profissional, para que a gente se apoie como rede, para que se desenvolva um processo. A própria lei de crime de racismo, ela orienta que o juiz deve reconhecer, né, o julgador, ele deve reconhecer que esses crimes
de cunho de preconceito e discriminação à religião, também são crimes contra minorias. Então, a partir de agora, como é que fica? A partir de agora, a gente tem mais segurança de que tanto a autoridade policial vá reconhecer crimes, por exemplo, sobretudo contra as comunidades, né, religiosas, como está disposto na lei, crime de intolerância religiosa, portanto, um crime, inclusive, incondicionado, independente da vítima representar. Chegou na autoridade policial, o inquérito tem que ser aberto, o Ministério Público, obviamente, vai fazer ali o seu papel de fiscal da lei, mas, em tese, é para ser um processo, é para, de fato, conseguirmos identificar o ofensor ou uma ofensora. Então, para quem é intolerante Isso. aos credos, às religiões, a essas manifestações que são individuais, pode ser preso? Pode ser preso, né? E a gente também parte da perspectiva de que deve. É necessário que a gente compreenda que é também um processo multieducacional. Não se trata somente de criminalizar, até porque são várias condutas, né? Quebrou uma imagem é uma coisa, impediu de expressar a sua fé é outra, arrancou a minha guia é outra, são várias tipificações penais, que também podem ser cíveis, né? Como ação de danos morais. Um constrangimento, por exemplo. Se for no local de trabalho, um assédio. Então, a tipificação a gente tem. O que a gente precisa avançar é na compreensão também do que vem anterior. Como estão nossas escolas tratando desse tema? Né? A gente sabe que o Estado necessariamente tem que ser laico. E a gente não fala aqui só sobre a autoridade do Estado, de como o Estado se apresentar, mas de como o Estado democrático de direito nos dá todas as condições de sermos quem somos e, sobretudo, de expressarmos a nossa fé, sem sermos impedidos, por exemplo, de avançar numa carreira, porque é líder de matriz africana, ou espírita, ou judeu, ou islamista, que nos impeça de ser visto de forma descriminalizada pela crença que a gente tem ou não tem, porque também é direito nosso não ter, né? E isso está equiparado na nossa Constituição, nas leis específicas, mas, sobretudo, nos nossos documentos internacionais. A gente fala de Declaração Universal de Direitos Humanos, de Declaração de Erradicação de todas as discriminações, a gente fala de convenções e tratados internacionais em que a gente diz, é isso que a gente quer, né? É uma forma justa, igualitária, de todos ter o seu direito de expressar a sua fé ou de não expressar nenhum. Doutora Jéssica, nosso tempo já acabou, mas eu não queria terminar essa entrevista sem a senhora falar sobre essa educação de dentro de casa. A gente viu o caso daquela pessoa que não mostrou o rosto na reportagem, sim, exatamente por medo de retaliações dentro de casa. Como é que a gente pode educar os nossos filhos, fazer essa mudança para que tenhamos, sim, essa tolerância? Compreendendo que se a nossa imposição à religião do outro vem da crença de um Deus, esse Deus não quer que nos odiemos, né? Por nenhum eixo, por nenhum aspecto de nossa vida. Esse Deus nos compreende. Eu estou falando sobre Deus porque o perfil de agressão é família, mas também é aquele que tem uma religião católica ou evangélica. Então, a gente tem que compreender que cabe a nós, enquanto família, acolher, estudar, porque a partir do momento em que a gente se aprofunda das outras religiões, a gente compreende que uma coisa só nos une e que é o amor, né? Então, a partir desse momento, a gente consegue avançar em outros contextos que são mais dolorosos. Muito obrigado, conversa muito boa. Eu tenho certeza que a gente ajudou as pessoas que estão em casa e que talvez estejam passando por isso. Eu conversei aqui com a advogada Jéssica Lima. Muito obrigado, uma ótima tarde para a senhora.